capítulo de número 20, versículo de número 1, e depois pulamos para o versículo de número 31. João, Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 1, depois o último verso 31. Glória a Deus. Deus está aqui, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Os que acharam, digam amém. Amém. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Pode tomar assento, querido. Feliz por estar aqui na presença do Senhor, junto com esta igreja, para que juntos possamos louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Esta mensagem dessa noite, quando o pastor me chamou, evidentemente a gente não poderia falar sobre outro assunto a não ser a ressurreição de Cristo. Para você falar da ressurreição de Cristo, você tem que falar da sua morte. Para você falar da sua morte e ressurreição, você tem que dizer que tudo isso foi feito para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Porque um dia nós estávamos separados, um dia nós estávamos distantes, um dia nós estávamos em pecado. A história da humanidade começa quando Deus cria o homem, cria um jardim bonito, maravilhoso, um local em que Adão e Eva poderiam viver uma vida maravilhosa, sem nenhum problema. Mas um dia Adão e Eva pecam, e esse pecado distancia Adão e Eva e todo o restante da humanidade de Deus. O homem sempre teve a oportunidade e terá de estar próximo de Deus. Deus criou um jardim, não importa o lugar. Ele criou o jardim e botou o homem dentro do jardim. O homem pecou e se distanciou de Deus. Ele nos criou e nos deu vida boa, mas nós teimamos e muitas vezes nos distanciamos de Deus. Deus colocou Abel e Caim no mundo, e mesmo assim Caim permitiu que o pecado batesse a sua porta todos os dias, e ele escolheu pecar, se tornou um assassino. A humanidade queria chegar perto de Deus da maneira errada, construiu a Torre de Babel. Deus foi lá e confundiu o homem, dizendo que não era a forma correta de chegar perto de Deus. A única forma correta de chegar perto de Deus, a única forma em que Deus concedeu ao homem de estar reconciliado com Ele, foi através da morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui hoje, nós estamos vivos hoje, e precisamos compreender isso apenas porque Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário e não tivesse ressuscitado, seria um embuste, seria algo falso, seria um falso profeta. Mas a ressurreição ela confirmou aquilo que Deus havia planejado.
Deus olha um dia para a humanidade e diz assim: não há um homem justo sequer. Na primeira vez que ele faz isso, ele determina Noé construir uma arca, destrói toda a humanidade, salva-se só a família de Noé. Mas aí para frente ele olha para essa humanidade e diz: não há nenhum justo, porque o homem continua se corrompendo e abraçando o pecado. Mas dessa vez ele não envia uma arca, ele não envia fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra. Ele envia um meio em que você, de forma amorosa, possa chegar perto de Deus. É por isso que o versículo central da Bíblia é João 3,16. E bastava existir esse versículo e a nossa história já seria completa. Porque Deus, o Pai, amou o mundo todo. Amou o mundo e entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos aqui hoje apenas porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Você só respira porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Você só consegue acordar de manhã todos os dias porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Nós precisamos compreender e não esquecer que todos os dias este ato precisa ser lembrado, precisa ser evidenciado, precisa você colocar o seu joelho no chão e dizer: obrigado por ter morrido na cruz, por ter ressuscitado e me reconciliado com o Pai. A mensagem aqui hoje é de reconciliação, é de retorno. A mensagem aqui nesta noite, e a mensagem que a Páscoa traz, é de que Cristo morreu e ressuscitou para que você fosse reconciliado, porque você estava distante, longe, em pecado, perdido, sem rumo. Mas o dono da vida, o Salvador, Jesus Cristo unigênito, aquele que salva, cura, batiza, liberta, um dia te alcançou e te colocou aqui, e te colocou aqui dentro. Ah, irmão, mas tem tanto problema dentro da igreja. Mas quem te alcançou não foi a igreja, quem te alcançou primeiro foi Jesus. Quem escuta as suas orações não é a igreja, quem escuta as suas orações é Jesus. Quem está lutando com você não é a igreja, quem está lutando na tua frente é Jesus. Quem colhe as suas lágrimas e entende o que você quer, o que você precisa, o que você sente, não é a parede da igreja, não é o púlpito da igreja, é Jesus. Simplesmente porque um dia, atendendo ao plano do Pai, Ele carregou sobre si as minhas dores, as suas dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si os nossos pecados, para que alcançássemos o perdão e fôssemos religados a Deus. A mensagem aqui hoje é de restituição. Você precisa entender, crente ou não crente, crendo ou não crendo, você precisa lembrar todos os dias que quem te resgatou, quem te comprou, quem te santificou, quem te libertou das garras
Páscoa. A Páscoa cristã, estabelecida lá no Concílio de Nicéia, 325, não sei a data. Mas antes já acontecia a Páscoa judaica, instituída lá em Êxodo, quando o povo é liberto do Egito. E aí o Senhor ordena para selecionar um cordeiro, adorar o Senhor, a casa toda jantar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, e depois dali a 10ª praga recaía sobre o Egito, a morte dos primogênitos. A partir daí se estabeleceu a Páscoa judaica, a Páscoa hebreia, para comemorar a libertação da escravidão. Nós comemoramos também a libertação. Quantos estão livres aqui, digam amém. Glória a Deus, amém. Quantos foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, diga amém. Quantos já sentiram este sangue sendo passado nos umbrais da sua porta, diga: eu agradeço, Senhor. O Cordeiro de Deus que provoca a libertação está aqui nesta noite. O Cordeiro de Deus que provocou a sua liberdade está aqui nesta noite. Ele já ouviu você falar com Ele hoje. Ele já ouviu a sua intercessão. Ele já ouviu a sua adoração. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de olhar para a cruz vazia, mas é noite de olhar para o túmulo que também está vazio e dizer que Cristo é a nossa vitória. A palavra Páscoa ou persa no hebraico significa pular. A raiz da palavra é pular, porque Deus permitiu que o anjo da morte pulasse a casa dos hebreus, onde tinha a marca do sangue. Você traz na sua vida as marcas do sangue de Cristo? Ou você só consegue lembrar que Cristo morreu na cruz e ressuscitou quando tem um chocolate da Páscoa? Ou você só consegue lembrar que Cristo morreu por você quando você vê um comercial na televisão ou um vídeo passando no TikTok ou no Instagram? Você precisa lembrar que Cristo morreu por você todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todos os instantes. Isso é ser um verdadeiro adorador. Isso é ser um adorador de verdade. E é esses que Jesus Cristo, é esses que o Deus Pai está procurando aqui nesta noite. É esses que Deus está olhando e procurando. Existe ainda em você o sentimento verdadeiro de que Cristo morreu por você e que se não fosse isso, você não estaria vivo. A Páscoa ela só tem sentido se você olhar para a cruz e se você olhar para o túmulo. Se você comemorar a Páscoa e não olhar para a cruz, ela não faz sentido. Se você comemorar a Páscoa e não olhar para o túmulo, não há sentido nessa Páscoa que você está comemorando. Porque a Páscoa é libertação, e a nossa libertação só foi alcançada na cruz. Aleluia. E 3 dias depois confirmada na ressurreição de Cristo. Então não há Páscoa sem cruz, não pode haver Páscoa sem ressurreição. A Páscoa não é um chocolate, a Páscoa não pode ser só o pão sem fermento que os hebreus comemoram. A Páscoa ela precisa ser a lembrança de que Cristo morreu sim, e que Cristo também ressuscitou. É isso que é a nossa Páscoa. Eu quero que você caminhe um pouquinho pelas últimas horas de Jesus em Jerusalém. Você precisa olhar para a cruz todos os dias. Zacarias capítulo 9, um dos profetas mais messiânicos
depois de Isaías, ele profetiza que o nosso libertador entraria em Jerusalém montado num jumento, filho de uma jumentinha, e o povo iria adorá-lo. No capítulo de número 12, o próprio Zacarias vira para o povo de Israel e diz assim: chegará o dia e chegará a hora que vocês olharão para a cruz e chorarão amargamente. Essa é uma profecia que ainda irá se cumprir. Quem dera que nós escutássemos o que Zacarias profetizou ao povo de Israel. João, capítulo de número 3, diz que, capítulo de número 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas os seus não o quiseram, os seus não olharam para a cruz, os seus escarneceram da cruz, os seus preferiram crucificá-lo, os seus não quiseram que ele ressuscitasse. E aí é que você e eu entramos na história, porque nós cremos, nós aceitamos, nós olhamos para a cruz e entendemos que ali é o caminho da nossa libertação. Aí Zacarias olha para o povo de Israel e diz: vai chegar o dia que vocês não quiseram olhar para a cruz agora, mas vocês vão olhar. E quando olhar, vão chorar amargamente. Mas essa profecia pode ser para nós também. Quantos de nós paramos de olhar para a cruz? Quantos de nós paramos de sofrer o que Cristo sofreu na cruz, mesmo tendo consciente que o que Ele sofreu foi por você, mesmo tendo consciência de que o que Ele sofreu lá foi por você e foi por mim, mas a gente para de olhar para a cruz, para de olhar para o sacrifício e começa a se agarrar em outras coisas, a tomar outras decisões não baseadas na cruz. Mas hoje Cristo está te dizendo: olha para a cruz novamente. Aleluia. A profecia para o povo de Israel é que eles iam chorar amargamente. Não espere esse tempo, não espere essa hora. Que o teu choro seja choro de gratidão, que o teu choro seja choro de reconhecimento pelo que Ele fez, pelo que Ele faz na sua vida. Quinta-feira, antes da crucificação de Jesus Cristo, que aconteceria na sexta-feira, quinta-feira à noite, Jesus Cristo está reunido com os discípulos, já no pôr do sol, e os discípulos chegam. Acompanhe comigo, por favor. Vamos fazer uma leitura rápida aqui da Bíblia, para a gente entender o texto. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 17 e 30. Diz o seguinte: e no primeiro dia das festas dos pães asmos são pães sem fermento, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse à cidade, um certo homem, dizei: mestre. O mestre diz: o tempo está próximo, em tua casa celebraremos a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Chegada da tarde, assentou-se os 12 na mesa, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas é daquele homem a quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando o partiu, e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Essa aqui foi a última Páscoa dos discípulos antes de Jesus morrer, e a Páscoa celebrada pelo próprio Jesus, assentado à mesa com Jesus, os 12 discípulos. Ali era o Seder de Páscoa, o Seder de Pessa, era a última quinta-feira, a penúltima janta do Seder de Páscoa, e eles estavam comemorando a libertação. Mas Jesus vira para um deles e diz assim: alguém vai me trair aqui dentro, alguém aqui dentro vai me trair. Eles ficam todo mundo atemoroso, perguntando: sou eu? João diz: sou eu. Pedro diz: sou eu. Tiago diz: sou eu, Senhor. Judas diz: sou eu, Senhor. Tu dizes. Daquela mesma mesa que estavam sentados com Jesus Cristo, algumas horas antes da sua morte, saiu um traidor, saiu um homem que iria negá-lo, Pedro, e saiu os demais discípulos que da sexta-feira à noite, da hora da crucificação até o domingo da ressurreição, ficaram escondidos dentro de uma casa com medo de serem presos e torturados. O que eu quero que você entenda, que precisamos olhar para a cruz todo dia, é porque se esses homens que andaram com Jesus, se esses homens que viram os milagres de Jesus, se esses homens que participaram da multiplicação do pão e do peixe, se esses homens que viram o cego Bartimeu ser curado, se esses homens que viram a mulher de fluxo de sangue ser curada, eles foram capazes de trair, negar e se acovardar, imagine nós, que estamos distantes mais de 2000 anos. É por isso que você tem que olhar para a cruz todos os dias. É por isso que você tem que olhar para a cruz todas as horas. E trate de enxergar ela vazia, assim como também enxerga o túmulo vazio, porque as suas dores ele já carregou. Esses homens iam trair, mas no final dessa ceia, no final dessa janta de Páscoa, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus abraça todos. E no final ele diz assim: não te chamareis mais de servos. Você que vai me trair é meu amigo. Você que vai me negar é meu amigo. Vocês que vão se esconder com medo de declarar quem são os meus amigos. Se você está na mesa do Rei Jesus, saiba que Ele não te trata como traidor, Ele não te trata como negador, Ele não te trata como covarde, Ele te trata como amigo. Ele te chama para perto, Ele lava teus pés, Ele te purifica, Ele te reconcilia com Deus. Nessa Páscoa aqui, o Rei Jesus está sentado à mesa e te convidando para sentar nesta mesa. Não é para brigar contigo, não é para te acusar, mas é para demonstrar todo o amor que Ele tem por você. Essa noite Ele está aqui para te reconciliar com Deus. Crente ou não crente, com 10 anos de crente ou com 20 anos de crente, é noite de reconciliação. Olhe para a cruz. Aleluia, Jesus. Quando nós chegamos na sexta-feira, Jesus percorre Jerusalém, carregando uma estaca que seria usado para montar a cruz. A estaca vertical pesava cerca de 50 quilos. Jesus carregou por você. Ele carregou essa estaca, foi por você. A Bíblia diz que ele é pendurado numa cruz, mas antes ele já tinha sido açoitado, antes ele já tinha sido escarnecido,
Antes ele já tinha sido zombado, mas ele carrega aquela cruz por você. 50 quilos nas costas, sem comer, nenhum ser humano aguenta. Botaram ele pendurado na cruz. A história conta que pregaram pregos de mais ou menos 12 centímetros, gravaram no seu pulso, pregaram mais 2 pregos de 12 centímetros. Você vê as fotos, os desenhos, e dizem que Jesus foi pregado com os pés assim, um em cima do outro, e passaram um prego ali em cima. Recentemente em Jerusalém, nas escavações do Império Romano da época, foi encontrado um esqueleto com um prego transpassado de alguém que havia sido crucificado na época do Império Romano. E esse pé demonstrava que ele não foi crucificado com o pé assim, mas com o pé virado para frente, do lado da cruz. Atrás do pé colocava um pedestal pequeno para ele só encostar o pé. E aquele prego não estava assim, aquele prego estava aqui, debaixo daquele osso redondo que você tem no calcanhar. 2 pregos. Jesus ficou na cruz 6 horas de relógio, sustentado pelos pregos que estavam no pulso. E eu quero que você olhe para a cruz. Você pode até me chamar de sensacionalista, mas eu preciso que você pense no sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Cada respirada que ele dava, ele sustentava com o corpo. Ele poderia morrer sufocado a qualquer momento, porque você está sendo sustentado pelo corpo. Você vai puxar cada vez mais forte a respiração. Você não aguenta. Cada vez tem menos fôlego. Cada vez você tem menos força. Os médicos, analisando a situação, diz que poderia ter múltiplos motivos para se morrer ali, que fosse diferente da crucificação. Poderia sofrer um ataque cardíaco, poderia sofrer uma embolia, mas tudo isso foi por você. Cada respirada que Jesus Cristo deu naquela cruz foi por mim, foi por você. Cada açoite foi por mim e por você. É por isso que você precisa lembrar da cruz todos os dias. Precisa lembrar da cruz todas as horas. Chegou o pôr do sol, e eu vou adiantar a história. Chegou o pôr do sol, 3 estrelas surgem, e já é Shabat para o judeu. Cristo é retirado da cruz às 15 horas. Às 15 horas da tarde ele é dado como morto. Pilatos, orientado pelos judeus ali no Sinédrio, diz assim: olha, tira Jesus e os crucificados da cruz, porque a gente vai entrar no Shabat, não pode ter enterro, e o povo não pode visualizar essa cena horrorosa. Pilatos diz assim: quebra as pernas. Mas a Bíblia diz que nenhum osso dele seria quebrado. O soldado chega no primeiro, quebra-lhe as pernas. Chega no segundo, quebra-lhe as pernas. Quando chega em Jesus, Jesus já estava morto. Não foi necessário quebrar as pernas. A Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia tem toda a coragem do mundo. Era rico, participava do Sinédrio, era um mestre, e diz assim: eu quero sepultar o corpo de Jesus antes de entrar no Shabat.
Pilatos concedeu. A Bíblia diz que Nicodemos, capítulo 3 de João, Nicodemos aparece perguntando a Jesus o que é necessário para nascer de novo. Lembra de Nicodemos, homem rico, do Sinédrio, enquanto os discípulos abandonaram Jesus, aqueles que tinham tudo a perder, disseram: eu preciso sepultar o mestre e dar um sepultamento digno. Eles levaram Jesus, prepararam o corpo de Jesus, colocaram no túmulo de José de Arimateia. Se você juntar todos os 4 evangelhos, vai dizer que participaram do sepultamento José de Arimateia, Nicodemos, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Cadê o resto da multidão que acompanhava Jesus? Cadê você olhando para a cruz todos os dias? Cadê você olhando para o sacrifício de Cristo e sendo grato eternamente todos os dias? Porque que às vezes a gente esquece do que Ele fez. E se Ele não tivesse feito o que Ele fez, não estaríamos aqui hoje para contar essa história. Jesus é sepultado. E aí a gente chega no texto de João, capítulo 20, o que nós acabamos de ler. Maria Madalena, na madrugada de domingo, corre ao sepulcro para poder ungir o corpo de Jesus. O texto diz que quando ela chega no sepulcro, não encontra mais o corpo. Se você discorrer o texto, diz que ela corre aos discípulos e diz assim: Jesus não está lá, não achei o mestre. Mas ela não foi lá dizendo ou crendo que Jesus já havia ressuscitado. Ela foi só lá contar que não havia achado Jesus. Os discípulos, 2 deles, saem correndo ali no meio da casa com toda a coragem do mundo, que não tiveram nos outros 3 dias. Chega lá no túmulo e encontra o lençol de linho e o lençol que cobriu o rosto de Jesus no canto. Pensa que eles creram e foram anunciar aos outros que Jesus havia sido ressuscitado? Não. Se esconderam na mesma casa e ali permaneceram. Maria retorna ao túmulo. A Bíblia diz que ela encontra 2 anjos, um sentado à cabeceira e outro sentado aos pés, o que seriam os pés do túmulo. E o anjo vira para Maria e diz assim: por que choras, mulher? Você vai ver uma diferença muito grande quando o anjo pergunta por que choras e quando Jesus pergunta por que choras. É a reconciliação. Anjo, pastor, ministro de louvor, pregador, diácono, presbítero, líder, ele não traz reconciliação. Quem traz reconciliação é só um: Jesus Cristo de Nazaré. O anjo pergunta para Maria: Maria, por que choras? Ela diz: eu estou procurando Jesus. Você sabe onde é que ele está? Demonstra que ela estava um pouco perdida. Ela não sabia o que fazer. A Bíblia diz que Maria, um pouco relutante, um pouco sem fé, ela dá um passo para trás, como que fosse para ir embora, chorando. E ela encontra uma pessoa. A Bíblia diz que Maria achava que era o jardineiro. Mas veja, Maria estava correta. É o jardineiro. Capítulo 4, versículo 12 de Cantares. A palavra de Deus diz o seguinte: o noivo recita para a noiva a seguinte expressão: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada.
Quem é o jardineiro da sua vida aí? Maria estava certa, ela encontrou o jardineiro. O jardineiro é Jesus. E você faz parte desse jardim. Às vezes esse jardineiro precisa tratar esse jardim. Ele tem que podar. Ele tem que tirar uma folha que às vezes parece que está boa, mas ele tem que fazer um corte nessa folha. Às vezes o jardineiro tem que tirar um espinho que não vai permitir o crescimento, mas o jardineiro está cuidando, porque ele considera você um jardim fechado, um jardim regado, um jardim cuidado pelo Espírito Santo. Maria estava certa. O jardineiro das nossas almas está passando por aqui. O jardineiro pergunta a Maria: por que choras? Ela não entendeu aquele momento. Como assim, por que choras? O jardineiro vira para ela e fala assim: Maria. Bastou ele falar o nome dela. A Bíblia diz que Maria caiu em pranto e diz assim: mestre, Rabi. Ela não tinha conhecido o mestre, ela não tinha entendido que era Jesus. Mas quando Jesus a cita pelo nome, na mesma hora ela entende quem falava com ela. João, capítulo de número 10, versículo de número 1 em diante, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Verso 2: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e atraz para fora. Verso 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. O pastor das ovelhas conhece as suas ovelhas pelo nome. As suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aleluia! Esse pastor te conhece pelo seu nome. Você não é estranho a ele. Você não é um desconhecido. Hoje é noite em que os porteiros vão deixar o pastor entrar. Já deixou. E esse pastor está chamando você pelo nome. Esse pastor está chamando você pelo nome. E disse assim: ó, Lafayette, Amorim, Paulo, Alessandra, Luana, Felipe, Elias, ele te chama pelo nome. Ele te conhece. O jardineiro, o pastor está aqui. Ele te conhece pelo nome. Glória a Deus! Jesus uma vez contou uma parábola em 3 partes. Ele disse assim: certa vez o pastor que tinha 100 ovelhas perdeu uma. Aí ele pergunta assim: você acha que esse pastor não vai deixar as 99 guardadas, correr atrás dessa uma ovelha, encontrá-la, cuidar dela, trazer de volta para casa, trazer de volta para a mesa, vai chamar os vizinhos, vai se alegrar com ele? Uma mulher que tinha 10 dracmas, ele continua a parábola, perdeu uma dracma dentro da casa. Você acha que ela não vai acender o candeeiro e procurar essa dracma até achar? E quando ele
vai chamar os vizinhos, vai se alegrar com eles. Você acha que aquele filho pródigo, quando vendiu todas as suas posses e foi para o mundo, o pai não ficou em casa incomodado? Oh, aleluia! O Espírito Santo, ele está procurando a dracma que está perdida dentro da casa. Não é fora, é dentro da casa. Mas vai buscar a ovelha também que está perdida fora. Esse pastor, esse pai está aqui esperando o filho pródigo voltar, mas está com a mesa preparada para o filho que está aqui dentro e ainda não percebeu o que Deus preparou para ele. Hoje é noite de reconciliação. Aleluia. Isaías capítulo, vou terminar. Isaías capítulo de número 43. Para você entender que Deus quer reconciliação. 43, versículo de número 1. Mas agora diz o Senhor, que te criou. Entenda isso, querido. Isso tudo é por amor. O que Ele fez por você e fez por amor. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Ele chama Jacó pelo nome. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Quero ler esse. Você de pé, fique de pé. Você precisa compreender isso. Isaías 43, verso 1. Mas agora diz o Senhor, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu sou contigo. Eu te remi, chamei-te pelo nome, e tu és meu. O Cristo que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou está dizendo para você aqui hoje: tu é dele. Tu é dele. Ele está te chamando hoje para sentar nessa mesa e está dizendo para você: tu é dele. Aleluia! Verso 2: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel,